Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós vamos falar nesta manhã sobre o tema Nada fora do tempo. Há um texto na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, que diz que tem tempo para todas as coisas. Não vou entrar lá no texto, mas depois você pode recorrer a eles, caso deseje, tá? Porque nosso objetivo é mostrar que há um tempo preparado por Deus para que as coisas aconteçam em conformidade com a vontade dele. Preste atenção que nada acontece sem que ele realmente determine o tempo certo. As minúcias declaradas, reveladas na palavra de Deus, isso que me chama muito a atenção. Eu fico encantado com isso quando eu estou lendo a palavra de Deus. Preste atenção para você observar. Como vimos na mensagem anterior, os discípulos foram chamados, escolhidos, treinados, instruídos, capacitados, e ordenados pelo Senhor Jesus a fazerem o trabalho para o qual ele os chamou e escolheu. Isto também está ligado a mim e a você. Assim como os discípulos andaram com Jesus, nós iniciamos a nossa jornada no dia que recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Eu tive o privilégio de receber o Senhor Jesus aos 12 anos de idade. E daí para frente, tenho caminhado com ele, já estando com 75. Muito bem, queridos. Espero que você tenha compreendido essa parte. Então, agora vamos observar uma parte muito importante. Há fases em nossa vida, as quais precisamos observar e estarmos atentos a ela. E estas nós vemos aqui no livro sagrado de uma forma reveladora. Preste atenção. Diz assim, capítulo 20 do livro de João, verso 8 e 9. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Se observe bem que essa expressão aqui está dizendo, quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena foi até o sepulcro, encontrando o sepulcro aberto, não viu o corpo de Jesus, ela correu e avisou os discípulos que estavam numa casa. Pedro e João saíram correndo e foram ao encontro, foram ao sepulcro para constatar se a informação dela estava correta. Chegando lá, eles constataram. João chegou à porta, abaixou, olhou lá dentro do sepulcro, não viu o corpo, mas ficou parado. Pedro chegou e olhou e viu não só a parte da porta aberta, como ele entrou e constatou que Jesus não estava dentro da sepultura. Queridos, aqui tem um mistério muito grandioso. A palavra de Deus diz que eles creram que Jesus não estava lá. Eles creram que Maria estava realmente Maria Madalena estava realmente dizendo a verdade, o corpo não está aqui. Mas há algo interessante, eu gostaria que você prestasse atenção. Verso 9 diz assim, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Viu? Eles viram, creram que o corpo não estava lá, mas não sabiam o que tinha acontecido. Voltaram para casa. Ainda que Jesus já tivesse falado várias vezes com eles que ele ia morrer e ao terceiro dia ressuscitar, eles ainda não tinham entendido isso. Porque esse entendimento não havia sido revelado a eles ainda. Bom, nós temos no capítulo 20, o verso 20 e 23, registrado essa escritura. Preste atenção. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e ao lado alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor Jesus. Eles estavam dentro de uma casa fechada e Jesus apareceu e diz, paz seja convosco, e mostrou-lhe as mãos. E eles então se alegraram muito por ver que ele estava ali, naquele momento com eles. Nem pensaram que ele tinha morrido, nem pensaram que ele tinha sido sepultado, só se alegraram. Então Jesus disse assim, observe, Jesus outra vez diz, eu estou aqui no verso
23. Muito bem. Então ele disse assim: assim como o Pai me enviou, também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Verso 22, é esse que eu estava procurando. O verso 22. Aí ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Durante todo o período que Jesus esteve com os discípulos, eles estavam sob a direção, a proteção, o amparo dele. Não dependiam de nada. Quando Jesus morreu, eles entraram em pânico e refugiados dentro de uma casa, fechando porta e janela. Agora Jesus aparece a eles e se revela como aquele que havia vencido a morte e sopra sobre eles o Espírito Santo. Neste momento é que eles têm entendimento da ressurreição do Senhor. Está prestando atenção? Muito bem, querido. E ele diz: se de alguns perdoares do pecado, serão perdoados, e lhes retiverdes, serão retidos. Aqui então ele dá agora uma missão para os discípulos. Só que depois que Jesus saiu, aconteceu algo tremendo, porque faltava um discípulo naquela reunião, e era exatamente o Tomé. O Tomé precisava de passar por uma experiência também de credibilidade da palavra do Senhor Jesus. E quando ele chegou, e Jesus falou: Tomé, vem, toca no meu lado e verifique por onde entrou a lança, e toque nas minhas feridas, nas mãos e nos pés. Ao que Tomé disse: Senhor meu, Deus meu. E Jesus lhe disse: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Sabe o que significa isso? Que você precisa crer na palavra de Deus, não duvidar, não pôr dúvida em nenhuma revelação bíblica, porque ela tem como propósito te ajudar a sair do mundo do pecado, das trevas, das garras de Satanás, dos vícios, das paixões, e trazê-los para a luz, na presença do Senhor Jesus, que está vivo à direita do Pai Todo-Poderoso, pronto para te abençoar. Você precisa crer nisso. Querido, e aí nós temos em João 14, o verso 7, exatamente esta palavra que eu gostaria que você pudesse agora acompanhar comigo. Se vós me tivesse conhecido, conheceria também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Esta palavra Jesus disse exatamente porque houve dúvida da parte dos discípulos. E ele está afirmando: assim como vocês me veem, vocês veem o Pai. Então creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. E quando vocês creem em mim, vocês alcançam a vida eterna. Em Atos capítulo 2, você vai encontrar que Jesus havia prometido que ele enviaria o Espírito Santo. E lá há o derramamento do Espírito Santo sobre todo aquele que havia crido nele. E desse dia em diante, todas as vezes que uma pessoa se entrega ao Senhor Jesus, de corpo, alma e espírito, confiando na sua promessa de redenção, esta pessoa recebe o Espírito Santo de Deus e passa a ter entendimento das Escrituras. Você precisa passar por essa experiência se você ainda não passou. Mas se você já passou, querido, regozije-se no Senhor. Regozije que o seu nome está escrito no livro da vida. Não guarde isso só para você. Não seja egoísta. Transmita essa palavra a outras pessoas e mostre a todos que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, o mediador, o único capaz de dar vida e vida abundante e eterna. Amém? Deus te abençoe. Oremos. Pai, te agradeço por este momento. Peço ao Pai que o Senhor desperte o teu povo neste momento que está tão difícil, onde há tanta incredulidade. E eu te peço essa bênção para que o teu evangelho seja anunciado em nome do Senhor Jesus. Amém.